Fala, turma boa, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de geometria espacial e a gente agora vai continuar o estudo dos corpos redondos e o sólido que a gente vai estudar hoje é a esfera, certo? Já vimos cilindros e cones, agora vamos trabalhar o estudo das esferas. Então nós vamos ver a definição, mais formal da esfera, os elementos da esfera, área da superfície esférica e volume da esfera, tá bom? Quanto à área da superfície e o volume da esfera, a gente vai apresentar as fórmulas, certo? E vai fazer alguns exercícios. Não vamos nos ater à demonstração dessas duas fórmulas aqui, da área da superfície esférica, nem da fórmula para calcular o volume da esfera, tá bom? Então, iniciando, O que seria uma esfera? Uma definição mais formal, Uma esfera a gente conhece como uma bola, Então, consideramos um ponto C e um número real, positivo R, qualquer. A esfera de centro C e raio R é o conjunto de todos os pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual a R do ponto C. Então, o que significa? Pega um ponto qualquer no espaço e uma distância qualquer, uma medida qualquer. Vou chamar que essa medida tem um tamanho R. Então, a esfera vai ser o conjunto de todos os pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual a R desse ponto C. Então, todos os pontos que estão a uma distância R, uma distância qualquer aqui que eu chamei de R, do centro desse ponto C, vai ser a minha superfície esférica. E todos os pontos que tiverem uma distância menor do que R vão estar dentro da minha esfera, vão fazer parte da minha esfera, certo? Então, a superfície esférica é o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância do ponto C no espaço e a parte interna da esfera vai ser todos esses pontos que estão a distância menor do que essa distância R aqui, certo? Então, C eu considero como sendo o centro da esfera. CP aqui, CP é o raio da esfera, porque justamente esse segmento de reta CP, ele tem tamanho R, por definição. A distância de C a P, a distância do centro até a superfície esférica, é o que a gente chama de raio da esfera. Se CP é um raio, PQ vai ser um diâmetro, porque PQ é formado por dois raios. Então ele forma um diâmetro. E R aqui, R é a medida, R é o raio da esfera. A medida do raio da esfera, R. Então esse R aqui é um número, 5 centímetros, 2 metros, certo? Um número e a sua respectiva unidade de medida, tá bom? Então, a casquinha ou a fronteira da esfera é chamada de superfície esférica. Imagina uma bola, a casca da bola, a parte que a gente toca da bola, essa é a minha superfície esférica. Superfície esférica, todos os pontos estão à mesma distância do centro da esfera, e essa distância é justamente o raio da esfera, certo? Então, lembra que a esfera aqui, ela vai ser também um sólido de revolução, assim como o cone e o cilindro. Então, a esfera, se eu pego um semicírculo, certo? Que gira sobre seu diâmetro, esse semicírculo descreve um sólido, e esse sólido é chamado de esfera. Então, imagina aqui, a esfera ela vai ser formada quando eu pegar um semicírculo e girar esse semicírculo em torno do seu diâmetro. Eu obtenho uma esfera. Então, a esfera é um sólido de revolução. Semicírculo girando em torno do seu diâmetro, eu obtenho a minha esfera. A esfera é um sólido de revolução. Então, deste modo, a esfera também é um sólido de revolução, assim como o cilindro e o cone, como eu acabei de falar. Lembra, que o cilindro ele é um sólido de revolução porque ele pode ser obtido quando eu rotaciono um retângulo em torno de um dos seus lados. Eu obtenho um cilindro. Quando eu pego um triângulo retângulo e giro em torno de um dos catetos, em torno de um dos seus lados que não seja a hipotenusa, eu obtenho um cone, um sólido de revolução. E quando eu giro um semicírculo em torno do seu diâmetro, eu obtenho a minha esfera. Então, cilindros, esferas e cones são conhecidos também como sólidos de revolução, tá bom? Então, agora vamos calcular a área da superfície esférica. Como é que eu calculo a área da superfície esférica? A área da superfície esférica vai ser dada por essa fórmula, ou seja, a casca da minha esfera. A área dessa superfície esférica, como é que eu calculo ela? A gente calculou a área lateral, a área da superfície de um prisma, de uma pirâmide, de um cone, de um cilindro. Agora a gente calcula a área da superfície de uma esfera, certo? Percebe que a esfera não é formada por nenhuma parte plana, por nenhum polígono. Para eu calcular essa superfície esférica,
tem como demonstrar, certo? A área da superfície esférica é dada por essa fórmula aqui, ó, 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, certo? 4 vezes π vezes r ao quadrado. Fazendo as substituições aqui, eu obtenho a área da superfície esférica, certo? Então, novamente, a área da superfície esférica, né, é a fronteira da esfera, né? É aquilo que separa a parte interna da esfera do exterior, certo? Então, a área dessa superfície é obtida através dessa fórmula aqui. Vamos fazer um exemplo? Então, aqui, ó, uma laranja que tem a forma esférica com a medida indicada abaixo. Qual é a área aproximada da casca dessa laranja? Então, lembra, ó, uma laranja tem um formato similar, né, parecido com o formato de uma esfera. Se a gente analisar uma laranja, não é uma esfera perfeita, mas ela se aproxima muito de uma esfera. Então eu posso dizer aqui, né, que a laranja tem a forma esférica, por aproximação, né, com a medida indicada abaixo. Qual é a área aproximada da casca dessa laranja? Então eu paro para pensar, ó, qual é a área aproximada da casca dessa laranja? Então a casca da laranja é justamente a superfície da laranja, é a superfície esférica. Como é que calculo a área da superfície esférica? A área da esfera, né? 4πr ao quadrado. Então, veja, o que é que eu preciso saber para calcular a área da esfera? Eu preciso saber o valor de π, aí o valor de π vai depender de como for dado na questão, e o principal, né, o raio da esfera. Eu preciso saber o raio da esfera. Então, aqui, ó, a medida indicada aqui é o seguinte, ó, quando eu parti a laranja e eu passei um segmento de reta passando pelo centro da laranja, assim, né? Eu obtive um diâmetro, né? Se o diâmetro da laranja é 8 centímetros, é porque o raio da laranja é 4 centímetros. Então, fazendo a substituição aqui, ó, a área da esfera vai ser 4 vezes o π vezes o raio da esfera. O raio da esfera é 4, então 4 ao quadrado. Então, qual vai ser a área da esfera? 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4. E 16 vezes 4 vai dar 64. Então, a área da esfera é de 64π centímetros quadrados, certo? Então, a área da superfície esférica, a área da casca aqui, dessa laranja, é de 64π centímetros quadrados. Se eu quiser, por exemplo, aproximar aqui o valor de π, vamos supor que π, vamos aproximar π para 3,1. Lembrando que π é um número irracional, 3,1415. Vamos supor que π é 3,1 fazer essa aproximação. Então aqui eu faço que a área da esfera vai ser 64 vezes o valor de π, que eu estou dizendo aqui que vai ser 3,1. Então, 64 vezes 3,1, eu vou obter 198,4 centímetros quadrados. Então, a área da superfície esférica é 198,4 centímetros quadrados. Então, percebe que calcular a área da superfície esférica é mais fácil que calcular a área das superfícies dos outros sólidos que nós vimos, porque é uma expressão só, e para essa expressão só tem uma informação que eu preciso, que é o valor do raio. E o valor de π, óbvio, né? Mas o valor de π é sempre o mesmo, né? Posso só aproximar. Mas o valor do raio não, é o valor do raio que vai mudar. Então, eu só preciso basicamente da informação do raio para calcular da superfície esférica. Então, é mais tranquilo que dos outros sólidos, né? Então, vamos continuar. Continuando, então, temos aqui mais um exercício, né, de área de superfície esférica. Nesse exercício diz o seguinte, ó. Deseja-se pintar a parte externa de uma cúpula. Cúpula é como se fosse um telhado, assim, às vezes a gente vê em construções, né, como igrejas, aquelas catedrais. Deseja-se pintar a parte externa de uma cúpula em forma de hemisfério. Ah, o que seria o hemisfério? Um hemisfério a gente não falou, mas hemisfério ele seria a metade de uma esfera. Se chama hemisfério. Você pode associar até ao planeta Terra, né? O globo terrestre. O globo terrestre ele é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. Ou seja, quando você pega a Terra, né, e divide ela no meio, você vai ter a parte de cima, o hemisfério norte, e você tem a parte de baixo, que é o hemisfério sul. Certo? Então, um hemisfério é isso. Um hemisfério é metade de uma esfera. É eu cortar uma esfera no meio. Certo? Vamos passar a faca no centro da esfera, eu vou obter um hemisfério. Então aqui, ó, uma cúpula tem formato de hemisfério e a gente quer pintar essa cúpula, certo? A parte externa da cúpula, né? Quer pintar a parte externa da cúpula. Sabendo que o custo para pintar essa cúpula vai ser de R$8 por metro quadrado, ou seja, cada metro quadrado que tiver esse hemisfério vai custar R$8. Qual o custo final para essa pintura? Então, quanto é que eu vou gastar para pintar essa cúpula aí, tá bom? Então, use π igual a 3,14 e vamos lá. Então, quando a gente lê a questão, a gente tem que, de cara, né, perceber que a gente tem que calcular área de superfície esférica. Já que eu quero pintar, ele fala aqui, ó, metro quadrado. Então, metro quadrado é unidade de área, então eu quero calcular a área da superfície esférica. Nesse caso, a área desse hemisfério, que é a metade de uma esfera. Então, eu calculo a área da minha esfera, se fosse uma esfera completa, né? Se fosse uma esfera completa, como é que eu calcularia a área dessa esfera?
4πr². É a área da superfície esférica. E sempre vai ser. Então, fazendo a substituição, ó, a área da esfera vai ser 4 vezes π vezes quem é o raio dessa esfera. Atenção, ó, o diâmetro da esfera é 20, né? Ele diz aqui ó, que o diâmetro da esfera é 20. Se o diâmetro da esfera é 20, não me interessa o diâmetro, me interessa o raio. Mas o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio da minha esfera é 10. Então, novamente, como a gente estava fazendo já em outros exercícios, né? Até de outros assuntos. O ideal é que a gente não faça logo a substituição do π. A gente deixa para usar o π só no final. Quando a gente já achar a resposta final, por exemplo, 15π, aí lá eu faço 15 vezes 3,14. Para fazer essa multiplicação com números decimais só no final, para não ficar multiplicando números decimais agora, certo? Então, 10 ao quadrado dá 100, então 4πr², 4π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 4 é 400. Então, a área da minha esfera é de 400π metros quadrados, certo? Só que eu não quero calcular a área da esfera toda. Novamente, essa minha cúpula ela não tem formato esférico, ela tem formato de hemisfério, que é a metade. Então, se a área da esfera completa seria de 400π metros quadrados, a área do hemisfério vai ser de 200π metros quadrados, certo? Então, agora eu faço a substituição, porque eu já sei que a área do hemisfério é 200π. Eu uso agora π 3,14 e faço 200 vezes 3,14. Quando eu fizer 200 vezes 3,14, eu sei que 200 vezes 3 é 600. Então vai ser um pouco mais que 600. A área do hemisfério vai ser 628 metros quadrados. Então a área para pintar é uma área de 628 metros quadrados. Só que a pergunta não foi qual é a área do hemisfério. A pergunta é qual o custo final para essa pintura. Aí eu tenho que ler novamente o enunciado e ver que cada metro quadrado a pintura vai custar R$8. Então, 628 metros quadrados. A área que vai ser pintada vai ser... O custo, né, para pintar vai ser a área a ser pintada vezes o valor do metro quadrado. Então, o custo vai ser... A área a ser pintada foi de 628 metros quadrados. Cada metro quadrado custando R$8. Então, 628 vezes 8. E quando a gente faz 628 vezes 8... 8 vezes 6, 48, 4.800. Então vai ser mais que 4.800. O custo vai ser de 5.024. Então, para pintar, né, essa cúpula aqui, nesse contexto, né, nessas circunstâncias, vai ter um custo de R$5.024. Certo? Já que o valor do metro quadrado é de 8. Tranquilo? Bem de boa essa questão, né? Então, agora continuando, nosso estudo das esferas, a gente acabou de ver, né, a área da superfície esférica. E assim como nos outros sólidos, a gente calculava a área da superfície do sólido e também calculava o volume desse sólido. E agora a gente vai calcular o volume da esfera. Certo? Então, como eu calculo o volume da esfera? Novamente, não vamos fazer a demonstração. O volume de uma esfera também vai ser usando as definições lá do princípio de Cavalieri, que a gente viu para os outros sólidos. Mas um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais diferente, mas não vamos se preocupar com essa demonstração agora. Então vamos só lembrar aqui, né, focar que o volume, para resolver o exercício, a gente precisa saber do volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então percebe que, novamente, a informação que vai ser necessária para calcular o volume da esfera vai ser o raio da esfera. É o raio da esfera que vai fazer o volume de uma esfera mudar. Quanto maior o raio de uma esfera, obviamente maior vai ser o volume, maior o espaço que ela ocupa, né? Então maior vai ser o volume dela. O π sempre vai ser dado na questão, né? Π vai ser 3, 3,14, 3,1, ou o próprio valor de π, já se ele não der nenhum valor aproximado. Tá bom? Então, volume da esfera, anota aí, volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Certo? Então, vamos fazer um exemplo? Qual é o volume de uma bola de basquete cujo diâmetro mede 30 centímetros? Qual é o volume, ou seja, qual é o espaço que uma bola de basquete ocupa, né, no espaço? Então, qual é o volume de uma bola de basquete cujo diâmetro mede 30 centímetros? Novamente, qual é a informação que eu preciso para calcular o volume de uma esfera? O valor do π e o valor do raio. Qual é o raio dessa minha bola de basquete? Essa minha bola de basquete, novamente, cuidado. O raio da bola de basquete não é 30 centímetros. 30 centímetros é o diâmetro dessa bola de basquete. A bola de basquete tem um diâmetro de 30 centímetros. Novamente, o diâmetro seria, né? Eu vou da superfície da bola até um outro ponto da superfície de bola, de modo que esse segmento que une os dois pontos passa pelo centro da esfera, passa pelo centro da bola. Esse é o diâmetro. Se esse diâmetro é 30, o raio é a metade, o raio é 15. Então o raio dessa bola de basquete aqui é 15.
É mais ou menos um valor aproximado de uma bola oficial, né, da NBA, uma bola oficial de basquete. Tem mais ou menos essa dimensão mesmo, salvo engano. Então, como é que eu vou calcular o volume da esfera? Olha lá, o volume da esfera é só saber a fórmula. E agora é só fazer a substituição. Acabou-se. O volume da esfera, 4/3 de π raio ao cubo. Qual é o raio da esfera? O raio é, não 30 novamente, o raio é 15, a metade do diâmetro. Então 15 ao cubo. E aí é só fazer conta. O volume da esfera vai ser 4/3 de π, 15 ao cubo. 15 ao cubo não é 15 vezes 3, hein? Novamente, 15 ao cubo, 15 vezes 15 vezes 15. Então, 15 vezes 15 vezes 15. Fiz aqui, ó, 15 vezes 15, estou fazendo nada, brincadeira. 15 vezes 15 vezes 15, 3.375. Certo? 15 vezes 15, 225. 225 vezes 15 vai dar isso aqui, 3.375. Então, qual vai ser o volume da esfera? Agora faça a conta, ó. 4, estou fazendo assim, a conta, estou pulando, né? 4 vezes 3.375 dividido por 3. Ou 3.375 dividido por 3 vezes 4. Certo? Então, tanto faz eu fazer 4.000 vezes 3.375 e dividir por 3, ou eu fazer 3.375 dividido por 3 e multiplicar por 4. Vou chegar na resposta de 4.500. E de fato, né, 3.375 dividido por 3 dá 1.125. 1.125 vezes 4, 1.125 mais 1.125 mais 1.125 mais 1.125, 4.500. E novamente, 4.500, não esquecer, né? 4.500 pi centímetros cúbicos. Aí lá, quando eu cheguei no final da resposta, que não tem mais conta nenhuma para fazer, eu vou lá e substituo o valor do pi. Ele pediu aqui para usar o valor de pi como sendo 3,14. Então, 4.500 vezes 3,14, e eu vou obter que o volume dessa bola aqui é de 14.130 centímetros cúbicos. Ela ocupa um espaço de 14.130 centímetros cúbicos. Se eu lembrar que um centímetro cúbico é 1 ml, 14.130 ml. 14.130 ml. 1 litro é 1.000 ml, então dividido por 1.000, aproximadamente 14,13 litros. Então, dentro de uma bola de basquete dessa, cabe 14 litros de água. Ou de qualquer coisa. Certo? É o espaço que ela ocupa. Tá bom? Certo? Novamente, né? Volume, unidade de medida ao cubo. Unidade de medida de área ao quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Unidade de medida de volume, centímetro cúbico, metro cúbico. Certo? Que eu posso passar para a unidade de medida de capacidade, né? Que é passar centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico para ml, litro. Certo? Centilitro, decilitro. Ok, vamos fazer mais um? De volume. Então, esse aqui, ó, novamente, eu tenho uma laranja. E a pergunta é a seguinte, ó. Considere uma laranja como uma esfera de 11 gomos. É exatamente igual. Você pega uma laranja, descasca ela. Aí, quando eu posso pegar essa laranja e dividir em 11 gomos iguais. Exatamente iguais. Certo? Eu dividir uma esfera em 11 partes iguais. Cada parte dessa aqui, talvez a gente não chegue a ver, né, nos nossos vídeos, mas vocês podem estudar também. Cada gomo desse, ele é chamado de cunha esférica. Certo? Cada gomo desse ele vai ser chamado de cunha esférica. Então, quando você vê lá, uma cunha esférica é como se fosse o gomo de uma laranja. Certo? É um gomo de uma esfera. Cunha esférica, certo? Então, nesse caso aqui, a minha laranja, né, ela foi dividida em 11 gomos exatamente iguais. Se a laranja tem 8 centímetros de diâmetro, qual é o volume de cada gomo? Ó, se a gente lembrar o nosso exemplo lá, a nossa laranja do primeiro exemplo, ela também tinha 8 centímetros de diâmetro, né? Também tinha 8 centímetros de diâmetro. Mas vamos fazer de novo. Então vamos calcular o volume da esfera. O volume da esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo. É só substituir. Novamente agora, quem é o raio da minha esfera? O raio da minha esfera é 8 centímetros. Ah, agora eu lembrei, né? Naquela questão anterior, a gente era uma laranja de diâmetro 8 centímetros, mas a gente estava calculando a área da superfície, né? A área da caixa daquela laranja. E aqui a pergunta é um pouco diferente, embora seja a mesma laranja. Se bem que aqui está sem a casca, né? Enfim, vamos lá. 4/3 de πr ao cubo, fazendo a substituição aqui, né, para calcular o volume. 4/3 de π, agora ele pede, use π igual a 3, então ele já dá uma aproximação maior. Substituindo aqui o valor de π, né, π igual a 3. E o raio, né, o raio da minha esfera, já que a esfera tem 8 centímetros de diâmetro, o raio dela vai ser 4, né, 4 centímetros essa laranja tem de raio. Então, fazendo aqui a substituição, 4/3 vezes 3 vezes 4 elevado a 3.
De novo, 4 elevado a 3, não é 4 vezes 3, 4 vezes 4 vezes 4. Fazendo a conta aqui, ó, como eu tenho um 3 em cima e um 3 embaixo, multiplicação e divisão, eu já posso cancelar esses 3. 3 com 3 aqui vai dar 1. Fiquei só com 4 vezes 4 ao cubo, né? Que dá 4 a quarta. Ou 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Nesse caso aqui, eu fiz logo 4 ao cubo. 4 ao cubo dá 64. 4 ao cubo dá 64. Então, 4 vezes 64. E 4 vezes 64 vai dar 256. Então, ó, fazendo esse uso de π como 3, eu achei que o volume da esfera vai ser de 256 centímetros cúbicos. 256 centímetros cúbicos é o volume dessa minha laranja aqui, né? O volume dessa minha laranja. Só que ele não quer saber o volume da laranja, ele quer saber o volume de cada gomo. Ele disse que a laranja foi dividida em 11 gomos. Então, o volume de 256 dividido por 11. Fazendo essa divisão, eu obtenho aproximadamente 23,3 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume de cada gomo dessa laranja é de 23,3 centímetros cúbicos. Certo, pessoal? Bem tranquilo também. Né? Então, vê que calcular volume, né, e a área da superfície esférica de uma esfera é bem tranquilo, né? É só saber a fórmula. A área da superfície esférica, 4πr ao quadrado. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. E aí é só identificar quem é o raio da esfera e está calculado. Só fazer continho. Certo, pessoal? Vamos para mais um exemplo? Então, turma, vamos fazer o nosso último exemplo de hoje sobre o volume de esfera, certo? Então, vamos lá. Sabemos que uma boia, né, como a da figura abaixo, serve para orientar os navios na entrada de um porto. Essa boia é formada por um hemisfério de 2 metros de diâmetro e por um cone que tem 90 centímetros de altura. Qual o volume da boia? Use π igual a 3,14. Então, ele quer saber qual o volume dessa boia aqui, né? E ele disse no enunciado que a boia é formada por uma parte cônica, por um cone de altura 90 centímetros e diâmetro 2 metros. E essa boia também tem uma parte que é um hemisfério, que é a metade de uma esfera. É um hemisfério de raio 2 metros, certo? Então, qual o volume da boia? Se a boia é formada por dois sólidos, um cone e um hemisfério, o volume dessa boia vai ser o volume do hemisfério mais o volume do cone. Então, eu calculo o volume do hemisfério, calculo o volume do cone, e aí eu acho o volume dessa minha boia, certo? Lembrando, né, lá da aula de cones, dos vídeos de cones, que o volume de cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, com a base de um cone circular, é um círculo. A área da base, πr ao quadrado, vezes h, a altura do cone, dividido por 3, certo? Mas antes de começar o cálculo, temos que lembrar uma coisa, né? Que eu estou com a altura do cone aqui em centímetros e estou com o diâmetro do cone em metros. E eu não posso trabalhar com unidades de medidas distintas. Eu tenho que deixar as duas unidades de medidas iguais. Então, ou eu passo centímetros para metros, ou passo metro para centímetros. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou, então, passar centímetros para metro, mas aí podia ser o contrário, tá bom? Mas eu tenho que deixar sempre na mesma unidade de medida para não misturar as unidades de medidas na hora dos cálculos. Então, 90 centímetros vou passar para metro. 90 centímetros em metro. Vamos lá. 5 segundos. Já foi. 0,9 metros, né? Lembra que 1 metro é 100 centímetros. Então, 90 centímetros vai ser 0,9 metros. É só fazer a regra de 3. 1 metro é 100 centímetros. Tantos centímetros, tantos metros. Certo? Então, vamos lá. Feito isso, vamos calcular logo o volume do cone. O volume do cone, a gente acabou de ver. Área da base vezes a altura sobre 3, πr ao quadrado vezes h sobre 3. Então, quais são as informações necessárias para se calcular o volume do cone? Raio do cone, altura do cone. De novo, o π é 3,14. Deixa para fazer essa substituição só no final, quando não tiver mais nenhuma conta para ser feita. Raio do cone. Ó, o cone tem raio, a gente está trabalhando tudo com metro, né? O diâmetro da base desse cone, né, tem 2 metros de diâmetro. O diâmetro tem 2 metros de diâmetro. O diâmetro do cone tem 2 metros. Então, o raio é de 1 metro. O diâmetro é o dobro do raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, o raio do meu cone o raio da base do meu cone é 1. E qual é a altura do cone? A altura do cone é de 90 centímetros. A altura do cone, segmento que vai do vértice do cone até o centro da base. Esse segmento aqui, ele está indicando ser de 90 centímetros. Certo? Então, 90 centímetros em metro, já que eu vou ter que passar para metro, 0,9 metros. Então, só fiz a substituição. Ó. Raio 1 metro, altura 0,9. Tudo isso dividido por 3.
π vezes 1 ao quadrado vezes 0,9 dividido por 3. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 0,9, 0,9. Então, e 0,9, vê, 1 vezes 0, 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 0,9, 0,9. 0,9 dividido por 3, 0,3. Então, 0,3 π metros cúbicos. Esse é o volume do meu cônico. Também? Tranquilo? E vamos deixar aqui quieto, porque ainda vou calcular o volume do hemisfério e vou juntar os dois para calcular o volume da boia. Quando eu tiver uma resposta só no final, aí eu faço a substituição do π igual a 3,14. Eu podia já aqui fazer a substituição. O volume do cone, 0,3 vezes 3,14, já deixava bonitinho. Depois juntava com o hemisfério, mas vou fazer isso só no final. Então vamos calcular agora o volume do hemisfério. O volume do hemisfério é o quê? O volume do hemisfério é a metade do volume de uma esfera. Então, 4πr, 4 terços de πr ao cubo, dividido por 2. Pegou o hemisfério, é a metade de uma esfera. Uma esfera é 4 terços de πr ao cubo. Quando eu dividir 4 terços de πr ao cubo por 2, eu vou obter 2 terços de πr ao cubo. Porque a metade de 4 terços é 2 terços. 4 terços dividido por 2, 2 terços. Então, 2 terços de πr ao cubo vai ser o volume do meu hemisfério. Se eu não quiser decorar isso aqui, eu calculo o volume da esfera e depois divido por 2 no final. Só que aqui eu já fiz direto. O volume do hemisfério vai ser 2 terços de πr ao cubo. Depois eu já não vou precisar dividir por 2 no final. Então, o volume do hemisfério vai ser isso daqui. Quem é o raio do meu hemisfério? Ó, esse meu hemisfério, ele tem o mesmo diâmetro do cone. É a mesma base circular. Então, se o diâmetro é 2, o raio é 1. Então, o raio do hemisfério é 1. Então, só vou substituir aqui, ó, o raio por 1. Então, vai ficar 2 terços de π vezes 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. 1 vezes 2 é 2. 2 terços de π. Certo? 1 ao cubo, 1. 1 vezes 2, 2. 2 terços. 2 terços de π. 2 terços é aproximadamente 0,67. Então, 0 é o que é 0,66666, 2 terços. 0,67. 0,67 π metros cúbicos. É o volume desse meu hemisfério. Mas eu não quero nem o volume do hemisfério, nem o volume do cone. Eu quero o volume da boia, ou seja, o volume dos dois juntos. Então, qual vai ser o volume da minha boia? Vai ser eu juntar o volume do meu hemisfério, 0,67 π, mais o volume do meu cone, que é 0,3 π. 0,67 mais 0,3, ou 0,30, né? Vai dar 0,97. Então, o volume da boia é de 0,97 π metros cúbicos. Essa é a minha resposta final. E agora eu não tenho mais conta para fazer. Então, eu vou lá e substituo π por 3,14. Então, o volume da boia vai ser 0,97 vezes 3,14, que vai dar aproximadamente 3,05 metros cúbicos. Então, o volume dessa minha boia aqui é de 3,05 metros cúbicos. Esse aqui é o volume da minha boia. Tranquilo? Então, um probleminha clássico, assim, muita cara de vestibular, muita cara de Enem, que é juntar um cilindro com uma esfera, com um hemisfério, um cone com um hemisfério, juntar sólidos para calcular o volume desses sólidos, que são junções de sólidos conhecidos. Né? Esse aqui não é um sólido comum conhecido, né? Não é nenhum cilindro, não é nenhuma pirâmide, não é nenhuma esfera, não é nenhum cone, mas ele é formado por um cone e por um hemisfério, que é a metade de uma esfera, que é o que a gente está estudando. Então dá para calcular o volume desses sólidos, que são obtidos por essas junções de sólidos conhecidos. Certo, pessoal? Depois a gente vai fazer mais um vídeo com resolução de exercícios de todos os corpos redondos, já misturados. Cilindro, cone e esfera, misturados. E aí a gente vai fazer mais um exercício, esse último vídeo, para finalizar essa parte de corpos redondos. Certo, pessoal? Bom estudo a todos. Forte abraço e valeu!